Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dilema que atormenta muitos atletas. Quando o desempenho trava, a culpa é do excesso de treino ou da falta de combustível. Vamos desvendar isso juntos. Pensa só nessa situação que é super comum. Um atleta super dedicado, treinando pesado e, de repente, parece que bateu num muro. O rendimento cai, o cansaço não passa. A primeira coisa que vem à mente é: nossa, acho que estou em overtraining. Mas será que é só isso mesmo? No fundo, a gente está olhando para dois problemas bem diferentes na sua origem. De um lado, uma crise de energia, falta de combustível. E do outro, uma crise de recuperação. O corpo simplesmente não consegue mais se consertar. Então, vamos conhecer de perto os nossos dois suspeitos. De um lado, a deficiência relativa de energia no esporte, que a gente vai chamar de HEDS. Do outro, a famosa síndrome do overtraining, ou OTS. Bom, a REDS, para a gente entender de vez, é um problema metabólico. Acontece quando a energia que entra, ou seja, a comida, não é suficiente para cobrir o gasto do treino e, além disso, manter o corpo funcionando. É bem simples, a conta não fecha. Já a OTS é outra história. Ela aparece quando a balança entre o estresse do treino e a recuperação quebra de vez. Aqui, o problema não é a falta de gasolina no tanque, mas sim um motor que foi tão forçado que não consegue mais se recuperar, mesmo que o combustível esteja lá. Certo, os sintomas são parecidos, né? Cansaço, performance em queda. Então, como é que a gente diferencia um do outro? Bom, é hora de investigar as pistas que o corpo nos dá. E a nossa primeira pista, talvez uma das mais importantes, está no rastro dos hormônios. Esses mensageiros químicos do nosso corpo têm muita coisa para nos contar. E olha só que interessante o que a gente vê aqui. Na REDS, o padrão é claro. Os hormônios ligados ao metabolismo e à reprodução caem consistentemente. É o corpo entrando em modo de economia de energia. Já na OTS, o cenário é mais bagunçado. A resposta do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, fica toda maluca, às vezes muito alta, às vezes muito baixa. Agora, vamos para a segunda pista. Vamos dar uma olhada no sistema nervoso autônomo, aquele que comanda nossas reações de luta ou fuga e também as de descansar e digerir. Aqui a diferença fica bem nítida, segundo as pesquisas. A OTS deixa uma marca clara, um sistema nervoso sob estresse constante. Isso aparece numa variabilidade da frequência cardíaca, a tal da VFC, sempre baixa, e nos batimentos em repouso muitas vezes mais altos. Na REDS, por outro lado, essa parte do sistema geralmente continua funcionando normal. E, finalmente, a peça que fecha o nosso quebra-cabeça, a resposta do desempenho ao tratamento. Essa aqui é talvez a evidência mais prática e decisiva de todas. Aqui a coisa fica gritante. Um atleta com REDS, quando começa a comer mais e melhor, geralmente vê o desempenho voltar. O corpo responde ao combustível. Agora, alguém com OTS pode continuar comendo super bem, mas o desempenho continua lá embaixo por meses. A única saída é uma redução drástica no treino. Bom, as evidências deixaram claro, né? São dois problemas bem distintos. E, se os problemas são diferentes, as soluções também precisam ser. No caso da REDS, o veredito é direto. O caminho da recuperação passa pela cozinha. O foco total é na intervenção nutricional para restaurar a disponibilidade de energia para o corpo. É sobre colocar mais combustível de qualidade no tanque. Já para o OTS, a receita é outra. O foco muda do prato para o descanso. É preciso reduzir drasticamente o treino, planejar a recuperação com cuidado e, aos poucos, reintroduzir o estresse. Tudo isso para restaurar a capacidade do corpo de se recuperar. E quando a história não é tão simples assim? Pois é, a pesquisa nos mostra que existe uma reviravolta importante nesse enredo. Acontece que as duas síndromes não são inimigas que nunca se encontram. Pelo contrário, a falta crônica de energia, ou seja, a REDS, pode ser o empurrão que faltava para um atleta cair no overtraining. Quando as duas coisas acontecem juntas, a recuperação fica bem mais lenta e o risco de lesões, principalmente ósseas, dispara. E o que isso quer dizer na prática? Que não dá para ter uma visão limitada. Para qualquer atleta com uma queda de rendimento sem explicação, é absolutamente crucial investigar as duas coisas ao mesmo tempo, tanto a ingestão de energia quanto a carga de treino. E para fechar, essa citação do artigo científico original resume tudo de forma brilhante. Tratar REDS como se fosse OTS atrasa a solução, que é comer melhor. E tratar OTS como se fosse REDS não resolve o problema principal, que é o excesso de treino. Errar o diagnóstico aqui custa tempo e saúde.
No final das contas, fica uma pergunta poderosa para todo atleta pensar. O seu treino está te dando mais energia e te impulsionando, ou ele está lutando contra o seu próprio corpo? É nesse equilíbrio delicado entre forçar os limites e respeitar a nossa biologia que mora o segredo do sucesso.